Muito obrigado. Estamos num momento interessante, não apenas nos mercados financeiros, mas também em termos de economia, política. Toda a sociedade está refletindo sobre os eventos recentes e temos vários. Se quisermos nomear esses eventos como cisnes negros, talvez o mais importante seja a Covid, o novo coronavírus, que foi totalmente inesperado, é um filme de ficção científica, mas além disso, temos uma crise do petróleo e também uma crise de demanda e oferta e também de suprimento e também temos uma questão estrutural entre Estados Unidos e China que não está relacionada à Covid nem ao petróleo e recentemente tivemos os protestos nos Estados Unidos que se tornaram globais. Então muitas coisas diferentes, talvez muitos cisnes negros num mesmo lago. Mas vamos começar com o Covid. Já participamos em algumas reuniões com cientistas presentes, mas eu queria saber de você, como que você vê a situação? Não somos doutores nem cientistas, mas já conversamos com muitos nos últimos meses. Como que você vê a evolução dessa nova crise do coronavírus? Primeiro, de uma perspectiva biomédica, as consequências para as economias e sociedades. Deixa eu tentar explicar isso primeiramente. Isso é chamado de um vírus zoonótico, ou seja, um vírus que escapou de um animal, foi para humanos e aí se alastrou por toda a parte do mundo. Esses vírus já existem há muitos anos, mas agora muitas pessoas acham que estão escalando, porque a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo e nós estamos constantemente entrando em contato com animais, estamos eliminando florestas, operações de minerações e a gente tem mercados como o de Wuhan, na China, onde há animais vivos e esses vírus eles saem dos animais e talvez ele não cause danos ao animal, mas eventualmente ele pode passar para humanos. Eu acho que talvez ele provém de uma origem de morcegos e aí ele se espalhou para humanos. E eu acho que a China deveria ter feito mais, Estados Unidos deveria ter feito mais, mas agora se tornou um problema tão sério. Agora já temos 106 mil pessoas que morreram desse vírus nos Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, a gente perdeu 110 mil pessoas. E na Segunda Guerra Mundial, nós perdemos mais pessoas. Mas isso aqui aconteceu em poucos meses. Como que iremos lidar com isso? Os Estados Unidos investiram tanto dinheiro na vacina e já perguntei para muitas pessoas como que a gente vai conseguir essa vacina. Agora tem 110 empresas em todo o mundo que estão trabalhando nisso. Os Estados Unidos fizeram algo para avançar rapidamente com isso, não apenas em termos de dinheiro. Já estão testando e já estão fazendo movimentos para colocar em produção as vacinas. Então, essas vacinas não são fáceis de produzir e também não são fáceis de lançar. Dr. Fauci, nos Estados Unidos, ele antecipa que ano que vem vamos ter alguma coisa. De forma geral, leva 4 anos a partir do momento que você começa até você obter uma vacina, mas pode levar mais tempo. Não temos uma vacina para a grande gripe de 1918, a gripe espanhola, e algumas coisas acabam não tendo vacina, mas eu espero que nessa época, no ano que vem, tenhamos progresso quanto à vacina. Mas enquanto aguardamos isso acontecer, talvez percamos centenas de milhares de pessoas, porque esses vírus vão continuar se alastrando. E não podemos lidar tão facilmente com isso. Com certeza.
Nesse momento, os mercados estão se tornando mais otimistas. Daqui a pouco eu vou falar sobre os mercados e os seus fundamentos, mas tivemos o epicentro na Europa Ocidental, infelizmente agora se moveu para o Brasil, mas quando as pessoas olham para a Alemanha, Itália e França, eles estão começando a abrir suas economias com relativo sucesso. Você acredita que esse sucesso ou essa onda de imunização será o suficiente? Ou seja, essa reabertura da economia será amena e num único passo, assim como o mercado começa a acreditar? Alguns pontos. Quando temos uma recessão, tecnicamente não estamos numa recessão, porque ainda não recebemos os números do segundo trimestre. Certamente eles serão negativos. E aí sim, tecnicamente, estaremos numa recessão. Mas a pergunta é: isso é uma grande recessão, uma recessão leve e vamos recuperar rapidamente? Quando temos uma recessão, quando entramos na recessão e para sair da recessão leva cerca de 3 a 4 anos para chegar ao mesmo ponto. Não sei se conseguiremos chegar onde estávamos no pico em um ano. Essa recessão é profunda, vai levar um certo tempo, mas as pessoas estão ansiosas para voltar ao trabalho, as pessoas estão cansadas de ficar em casa. Mas eu quero indicar que as empresas não sabem se, ao abrirem novamente, elas vão recontratar todo mundo. As vendas talvez serão mais lentas, talvez eles não precisem de todos os funcionários que eles tinham antes. Muitos funcionários já aprenderam que eles podem trabalhar de casa, mas os empregadores já descobriram que talvez eles não precisam de uma força de trabalho tão grande. Então eu acho que nem todos vão conseguir seus empregos de volta. Eu acho que os mercados estão um pouco à frente de onde deveriam estar. Eles estão bastante bullish. Eu espero que isso continue, mas eu tenho uma certa incerteza quanto a isso. Então, os mercados, eles antecipam muita coisa, mas eu acho que a economia não vai voltar correndo ao ponto onde está o mercado. O mercado acionário nos Estados Unidos está mais ou menos onde ele estava antes da Covid. Então, eu acho que a economia não vai recuperar em um mês ou dois. Então, eu acho que os mercados estão à frente do ponto econômico atual. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados. Você acha que há uma chance? Porque essa crise é diferente daquela de 2008, 2009. Os bancos centrais estavam bastante preparados para agir rápida e agressivamente, e fizeram isso. O Fed está na vanguarda, mas vimos o Banco Central do Japão e os grandes bancos centrais nos mercados emergentes agindo rapidamente e lançando mão de todos os instrumentos à mão. Se você olhar a ação do Fed e do governo americano, eles deram um grande passo. Existe uma grande chance de que, eventualmente, avançamos demasiadamente em termos de suporte? Ou, considerando o lado social dessa crise, talvez não tenha sido demais? Talvez a dor seja tão grande que fizemos o que foi necessário e, eventualmente, deveríamos fazer até mais. Geralmente é dito que os generais lutam a última batalha e os bancos centrais, eles lutam essa última batalha. Então, inundar o mercado com baixas taxas de juros e passar um alívio fiscal robusto é importante. E é o que estamos fazendo agora. O resultado é que não estamos numa situação tão ruim quanto estaríamos. Na Grande Depressão nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles aumentaram as taxas de juros, não as aliviaram. Hoje sabemos que isso foi um grande erro, mas sempre há uma consequência. Então, quais as consequências disso? Nos Estados Unidos, nós temos um orçamento de cerca de 8 trilhões de dólares. Estamos emprestando 4 trilhões de dólares. Estamos emprestando metade do nosso orçamento. Agora, os Estados Unidos têm um endividamento de 28 trilhões de dólares. Provavelmente eu não verei isso sendo pago na minha época. Talvez meus filhos ou netos vão ver isso.
Mas por que as taxas de juros estão tão baixas? Porque o Federal Reserve está fazendo as coisas para garantir que tudo corra bem. Mas há consequências. Você vai ter bolhas de ativos. E no Brasil, eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Quando os Estados Unidos emprestam muito dinheiro e reduzimos a nossa taxa de juros para fazer isso, pela lógica, isso vai enfraquecer o dólar, porque temos muito endividamento, mas não está enfraquecendo o dólar por esse motivo, porque os outros países têm o mesmo problema. E eles não podem gastar dólares que nem nós fazemos nos Estados Unidos, ou imprimir dólares, melhor dizendo. Então, esses países têm muitas dívidas alastradas ao dólar. Então, se o dólar começa a subir e os mercados emergentes dependem do dólar, isso vai gerar muita inflação nesses mercados emergentes. Infelizmente, tivemos que fazer o que fizemos e esse problema ele vai estourar talvez nos mercados emergentes e nós vamos ver endividamento, falências, enquanto os Estados Unidos continuam a imprimir dólares. Nós temos uma impressora de dólares nos Estados Unidos e a gente vai continuar a imprimir dólares e a gente vai continuar fazendo isso enquanto formos um fundo soberano de moeda. O Fed e os bancos centrais fizeram o que tiveram que fazer e eu faria a mesma coisa, mas sempre haverá uma consequência do que está sendo feito. Com certeza, uma das consequências, David, é que agora vamos há mais de 10 anos de zero de taxa de juros e em algumas regiões temos taxas negativas e a gente tem cerca de 15 trilhões de títulos com taxas abaixo de zero. O Banco Central do Brasil vai ter a reunião do Copom na semana que vem e talvez eles reduzam isso a uma taxa real de zero. E isso é o mais baixo que poderíamos chegar. E é impensável, para a minha geração, pensar numa taxa dessas. Mas quais as consequências? E em cima disso, nós temos os balanços de grandes bancos centrais, como o Fed, o Banco Central do Japão e da Europa. Não é um estado normal das coisas. Você comparou a Grande Depressão e a movimentação dos grandes bancos centrais, mas será que a gente está exagerando, indo na direção oposta? Será que é inevitável uma recessão, uma certa dor? Ajustando essas taxas a zero ou até negativas, parece que alguma coisa está fora de lugar. O que, que você pode falar sobre isso? Historicamente, desde a Segunda Grande Guerra, a gente tem, em média, uma recessão na Europa a cada 7 anos. E elas duram 3 a 4 trimestres. E a gente aceita isso. Como as pessoas não gostam de dor e a gente quer garantir que todo mundo esteja feliz, então a gente faz o possível para evitar as recessões. Essa situação é uma recessão muito grave e estamos fazendo tudo o que pudemos. Mas sempre há uma consequência àquilo que nós fazemos. Qual a consequência? Os ativos vão aumentar de preço, teremos muitas bolhas. O dinheiro é de graça, mas quando você empresta dinheiro de graça, as pessoas vão fazer isso. Mas quando você empresta as coisas de graça, você vai comprar as coisas a preços muito elevados. Eu estou no negócio de private equity. Quando eu comecei a Carlyle, há 33 anos, você comprava uma empresa 6 ou 7 vezes o valor do fluxo de caixa. Hoje temos que pagar 13, 14, 15 vezes para o mesmo tipo de ativo. Isso é ótimo, desde que as taxas de juros permaneçam baixas. Mas em algum momento, quando as pessoas se derem conta que a gente tem que eliminar algumas dessas bolhas e a gente não pode continuar a subsidiar o mundo com taxa de juros zero, quando as taxas de juros subirem, esses valores cairão e teremos o rompimento de algumas bolhas. Mas agora muitas pessoas estão preocupadas com o problema imediato e estão tomando ações que mais para frente talvez sejam dolorosas. Mas eu gostaria de colocar uma pergunta para você. Eu vou para o Brasil algumas vezes por ano, a gente tem vários investimentos no Brasil, como você bem sabe. Mas hoje é um bom momento para investir no Brasil
É para americanos ou eu devo me preocupar com a taxa cambial? Quando investimos no Brasil, a gente sempre se preocupa com a taxa cambial. Agora o dólar deflacionou muito. Você acha que agora é um bom momento para investir no Brasil, porque o dólar está valorizado no Brasil? Eu acho que é um bom momento, exatamente pelo que você disse. Se você olhar o real, por qualquer métrica, tanto a de curto quanto longo prazo, as contas correntes estão positivas no Brasil enquanto falamos. Então, numa análise fundamentalista, você está protegido pelo preço da moeda. O real, em torno de 5, está barato. Então, o risco da moeda, eu acho que estamos falando de um bom momento. Em termos de preço de ativos, eu acho que tivemos uma movimentação importante, mas ainda temos espaço para crescer olhando de um patamar internacional. A imagem do Brasil no cenário internacional está pior do que a situação realmente está. Nós temos uma agenda bastante robusta econômica e nós temos um Congresso de centro-direita e acho que vamos continuar com uma agenda positiva de reformas. Mais especificamente, a moeda está bastante barata agora. Se olharmos 5 ou 10 anos, a moeda está bastante barata. Quando eu vou para a América Latina, eu vou para outros países, não apenas o Brasil. O Brasil corresponde a cerca de 40% do PIB da América Latina, então é um país bastante robusto. Se eu fosse ao Brasil para investir lá, quais outros países eu deveria visitar porque seriam bons investimentos? Os países dos Andes são um bom local para investir. Eles têm uma estabilidade das instituições, eles têm uma boa gestão econômica. Independente do governo ser um pouquinho mais à direita ou à esquerda, eles têm uma abordagem bastante responsável. Eu gosto do Chile, Peru, Colômbia. Então, eles estão mais expostos ao crescimento da Ásia. Apesar do preço das commodities ser mais relevante para esses países, eles têm uma parte interessante, que não são tão bem conhecidos. Então, para um player como Carlyle ou FDI, eu gosto muito desses países. Nós temos escritórios da BTG em todos esses países. Nós temos mais de 500 pessoas nesses países. São economias vibrantes, com bons modelos de economia e uma boa gestão econômica. A Argentina continua lutando com uma agenda mais previsível. O México também é robusto, mas num ritmo não tão claro assim. E os outros são muito pequenos, pelo menos nesse momento. Então, essa seria a minha recomendação. Posso voltar às minhas perguntas? Eu sei que você é apresentador de TV, mas eu preciso seguir também a minha agenda aqui. Saindo da crise econômica e falando sobre outros cisnes negros, você tem uma grande franquia em energia. Tivemos uma grande crise do petróleo, sobreposta à crise da Covid. O que você me diz sobre essa situação de oferta entre a Rússia e a Arábia Saudita? E também temos uma crise na demanda nos Estados Unidos. Temos uma nova indústria do shale gas e um novo setor surgindo em função disso. Como é que você vê esse setor de energia, de petróleo? Muitas incertezas, há oportunidades. O que você me diz? Há vários fatores que causaram esse problema. A demanda pelo petróleo estava caindo uma vez que as pessoas estavam utilizando fontes mais renováveis.
e mais carros elétricos entrando no mercado. Segundo, como os Estados Unidos estavam produzindo tanto petróleo através do Shale Oil, isso estava comprimindo os preços. E os russos e os sauditas queriam reduzir o preço. E eles acharam que poderiam fazer isso reduzindo o preço tanto que os Estados Unidos sairiam do cenário. O óleo do xisto teria que estar a 40, US$ 50 o barril. Se você continuar a empurrar a demanda e reduzir o preço, você tiraria eles do cenário, mas aí o preço caiu demasiadamente, mais do que eles anteciparam. E aí, com a Covid, a economia global desacelerou. Se você medisse toda a pegada de carbono indo para a atmosfera, você teve uma redução drástica. Muitas pessoas voando, muitas pessoas dirigindo e a demanda caiu. Eu acho que isso voltará, mas dificilmente a gente voltará a uma situação em que o barril está a US$ 140 e a gente está produzindo 300, 400 milhões de barris por dia. Em 2019, talvez tivéssemos um consumo de 103 milhões de barris por dia. Será muito difícil chegar a esse patamar novamente, porque as pessoas agora se deram conta que não precisam viajar tanto. As pessoas estão dirigindo carros elétricos. Pense no Tesla. Eles continuam produzindo cada vez mais carros. Então, petróleo é um bom negócio se você tem expectativas realistas dos retornos que você terá. Nós somos um grande investidor na área de energia, mas você não pode pagar demasiadamente e você precisa saber o que você está fazendo. Como falamos sobre carbono, eu sei que você já participou de várias iniciativas ambientais e temos as mudanças climáticas altamente discutidas. Com a Covid-19, as mudanças climáticas são muito relevantes, porque certamente o planeta está mais limpo nesses últimos meses, mas as pessoas aprenderam que elas são vulneráveis. Um vírus no ar assustou a todos. Você acha que esse debate de mudanças climáticas será mais importante nos próximos meses, dado o fato que reduzimos o nível de carbono na atmosfera, ou isso continuará num segundo patamar? E agora acreditamos na ficção científica e se tivermos um crescimento do carbono na atmosfera, vamos ter problemas mais graves do que já temos hoje. Certamente as mudanças climáticas estão aqui. E continuo surpreso que algumas pessoas não acreditam nisso. Mas há pessoas que acreditam nisso. Com a Covid-19, você pode morrer em 1 a 2 semanas. Eu tenho 70 anos. Eu me achava um baby boomer. Hoje sou um idoso. Uma vez que a Covid se está presente nos seus pulmões, você pode morrer rapidamente na minha idade. E hoje eu tenho pensado muito na fragilidade da vida. Muitas pessoas podem contrair, a minha filha, meus netos, todos pegaram Covid-19. Mas tudo bem se eles pegarem porque eles são jovens, mas eu não, porque eu não sou jovem. As pessoas estão pensando, bom, eu preciso lidar com o Covid-19. Mudanças climáticas não vão matar da noite para o dia. Talvez a humanidade desaparecerá daqui a 100, 200 anos. Então, poucas pessoas pensam em mudar o seu comportamento para que seus netos vivam melhores. Mudanças climáticas estarão presentes conosco por algum tempo. Acho que é um grande risco para o planeta, mas o planeta não vai desaparecer
nos próximos 100, 200 anos, em função disso, teremos problemas crescentes na medida em que os problemas avançarem, certamente. Eu concordo contigo. Vamos agora falar sobre um problema geopolítico relacionado à crise, que não está relacionado à crise do petróleo também. Vamos falar da relação entre Estados Unidos e China. Esse foi o principal assunto no ano passado para os mercados. A reação dos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditam ser algo pessoal do Trump contra a China, mas, na verdade, com o vírus, muitos setores estão falando sobre a distância das cadeias de suprimento. Bem, eu queria saber a sua opinião sobre essa relação entre Estados Unidos e China. Isso será um assunto bem relevante nas eleições nos Estados Unidos, mas a sua visão de 5 anos para essa relação turbulenta entre esses dois países. Durante a maior parte da história, a China tem sido líder global. Foi apenas nos últimos anos que a China perdeu essa liderança e certamente se tornará um líder novamente. Em toda a história, nunca é o caso das duas maiores economias na história do mundo se darem bem. Geralmente é o contrário. Então, geralmente é o que fomenta as grandes guerras. Então, eu queria colocar isso em contexto. Os Estados Unidos já tomaram várias ações para ajudar a China. Então, eles criaram grandes parcerias, fizeram grandes alianças e as duas economias cresceram. Mas agora, o que aconteceu? Dependemos muito da China quanto às nossas cadeias de suprimento da China. E aí o presidente Trump não estava feliz com isso e aí ele começou essa guerra de tarifas. Essa guerra hoje é bastante modesta e, se reeleito, ele vai continuar essa negociação e, mesmo que não reeleito, quem assumir o lugar dele vai continuar essas negociações. Eu acredito que nos próximos 6 meses, antes das próximas eleições, haverá um pega no pé da China mais intenso do que já vimos. Então, o Trump vai culpar a China pela Covid e ele vai culpar, jogar a culpa de tudo na China. Os democratas, eles culpam a China por direitos humanos, etc. E o presidente Trump, que não foca tanto em direitos humanos, mas vimos recentemente o que ele fez por causa de Hong Kong. A China é muito inteligente, muito perspicaz. Então eu acho que eles vão esperar passar as eleições e depois ver uma forma de negociar com os Estados Unidos. Na, na história, quando os dois maiores países da economia global tinham diferenças, eles guerreavam. Aqui eu acho que não teremos um confronto militar. Isso certamente é uma coisa boa. Qual presidente seria mais fácil para negociar essas relações entre Estados Unidos e China? Você acha que republicanos ou democratas seriam melhores? Eu estou cadastrado como independente, então eu sou não partidário. O presidente Trump tem uma relação com Xi Jinping, o que pode ser útil, mas a China talvez prefira o presidente Biden. Talvez prefiram o Trump de alguns aspectos, porque as políticas dele às vezes aborrecem aliados ao redor do mundo.
E aí a China pode virar e dizer: bom, se você não gosta dos Estados Unidos, você pode ser o nosso parceiro. Os democratas talvez foquem muito mais em direitos humanos, e isso pode causar talvez problemas maiores do que o Trump está causando. Da perspectiva chinesa, eu acho que talvez eles não saibam, e talvez a mesma coisa com a Rússia. Uma última pergunta sobre a China. A China tem um modelo totalmente diferente do Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Não é democracia, mas razoavelmente bem funciona. Você tem um sistema financeiro estatal que empresta às empresas. Você tem a questão em Hong Kong, um super crescimento em termos de expansão de crédito ao longo da última década. Por outro lado, eles lidaram muito bem com o desafio do vírus, pelo menos de acordo com as estatísticas oficiais. Pessoas muito competentes, boas empresas e um grande mercado. Você está mais propenso a defender a economia chinesa ou você acha que haverá uma crise daqui a alguns anos? Eu já disse há muitos anos que fora dos Estados Unidos, o maior lugar para investir é na China. Você tem 1,4 bilhão de pessoas. Há um grande sentimento capitalista na China e as pessoas lá são muito inteligentes lá. Os americanos já previram que a China cresceria com o colapso dos Estados Unidos. Isso não aconteceu ainda. A China é um país muito inteligente. Eles acham que podem lidar bem com isso. Eu não acho que haverá um colapso da economia chinesa. Eles têm um sistema diferente dos Estados Unidos. Eu prefiro o sistema dos Estados Unidos, mas entendo porque algumas pessoas preferem o modelo chinês. Veremos o que acontecerá nos próximos 10 anos. Acho que a China se tornará a maior economia do mundo e os Estados Unidos permanecerão em segundo lugar. Talvez alguns anos depois a Índia surja como o segundo lugar. Não acho que haverá um colapso chinês no futuro próximo. Então, se você acredita que há problemas homéricos lá, talvez seja um erro pensar isso. Falando agora sobre questões domésticas. Vimos essa reação incrível da sociedade americana referente à morte violenta desse negro, o George Floyd. Como que você entende esses protestos? E você está vendo consequências sérias disso? Isso fugirá do controle? Ou será apenas um alerto positivo para termos uma sociedade ainda melhor nos Estados Unidos? Minha esperança é que isso aconteça. Nós tivemos escravidão há 400 anos atrás. Apesar de abolirmos isso em 1856, continuamos com muitos problemas de discriminação. No Brasil também houve escravidão por um tempo. Isso não será resolvido da noite para o dia. Fiquei surpreso com as proporções que esse evento isolado tomou. Já tivemos mortes na África do Sul muito similares e não houve esses protestos em escala global, porque isso foi tão grande. Porque talvez o vídeo fosse tão descritivo, alguém ajoelhando no pescoço de alguém, talvez alguém disse basta, as pessoas em casa também com Covid, elas queriam sair. Esse é um bom motivo para sair e protestar e mostrar sua indignação. Então, as pessoas têm lutado para tornar a sociedade mais equitativa e acabar com o racismo. Eu fiquei surpreso com o nível de protestos, mas eu fiquei contente que isso tenha ocorrido. Mas mudanças sociais não ocorrem da noite para o dia.
Não é da noite para o dia que não teremos mais diferenças nem racismo. Gostaria que fosse, mas eu acho que isso não será dessa forma. Uma mudança que claramente ocorreu é que as empresas nos Estados Unidos estão levando muito mais a sério essa questão. Muitas empresas estão investindo dinheiro nisso, coisas que não faziam anteriormente. E isso é um bom exemplo de um certo progresso nesse sentido. Conforme ele disse, eu conversei com o Nitin Harvard na semana passada, o reitor de Harvard. E ele falou claramente que lucros nos levam a uma posição melhor. Mas ele acredita que o capitalismo mudará levando isso em conta. Então, isso vai além das nossas iniciativas filantrópicas. E sim, as empresas investirão de verdade para levar a sociedade a um novo patamar. O que é capitalismo de stakeholders? Charles Schwab talvez seja um líder e criou esse termo há 50 anos. A visão geral do capitalismo é que, tradicionalmente, você gere a empresa em benefício dos acionistas. Mas esse princípio diz que você faz isso para os acionistas, seus fornecedores, seus funcionários, e você tem uma obrigação para com a sociedade além dos lucros. Esse conceito crescerá, os empregadores passarão a se preocupar mais com os seus funcionários, suas obrigações sociais, muito mais do que tem feito no passado. Concordo plenamente contigo. Isso fará parte dos nossos objetivos empresariais e os stakeholders vão exigir isso da gente. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria falar um pouquinho sobre a indústria de private equity. Você foi criador disso. E agora, mais do que nunca, essa classe de investimento se tornou muito importante. Isso permite diferentes grupos a investir nisso e essa indústria tem oferecido aos seus clientes resultados impressionantes e esses investimentos têm trazido produtividade à economia. Como que você vê agora a indústria de private equity e para onde iremos nos próximos 5, 10 anos? Private equity é um negócio em que os investidores investem por 3 a 5 anos com uma taxa de retorno 300 a 500 pontos acima do mercado público. E nos próximos 20, 30, 40 anos, private equity tem estado acima dos mercados tradicionais. Quando eu comecei, tinha 30 empresas nesse setor, hoje tem mais de 8.000. E hoje a gente tem observado lucros em pequenos e grandes investidores. Private equity vai continuar bastante interessante, talvez as taxas não sejam tão atrativas, mas você tem fundos com gestores muito bem pagos. A gente trabalha dentro de um contexto privado e a gente também oferece incentivos às nossas equipes para trabalharem bem. Essa indústria continuará a crescer. Na América Latina, a indústria tem tido seus altos e baixos, e quando há dificuldades econômicas, você talvez não tenha taxas de retorno tão bons, mas quando os tempos vão bem, a gente investe pesado nessa área. Private equity está indo bem, mas talvez estejam como os demais. Estão estáveis e uma vez que passe toda essa crise do coronavírus, eu acho que vão voltar aos
seus patamares anteriores. Essa crise que estamos atravessando com a Covid-19 talvez amplificou algumas tendências que já vimos observando. O capitalismo dos stakeholders, e também vemos essa digitalização da vida e da economia. Como que você vê isso? Como que a indústria de private equity está participando nisso? Como que os investimentos mudarão com base nisso? As pessoas que nos assistem podem pensar no seguinte: há 30 anos a internet não era tão amplamente difundida como está hoje. Não havia smartphones. Muitas coisas das quais dependemos, streaming de TV, muitas coisas feitas pela internet já se tornaram parte da nossa vida. Não acho que vamos voltar atrás, e sim vamos andar para frente. Digitalização está aqui para ficar. Se você não tiver acesso ao mundo digital, você está em desvantagem. Cerca de 14% dos adultos nos Estados Unidos são analfabetos. Isso é muito triste. Se você não tiver acesso à internet, você será analfabeto digital. Você não saberá o que outras pessoas sabem, você não terá capacidade de fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Então a digitalização está aqui para ficar e certamente os próximos 10 anos trarão coisas inimagináveis. Há poucos anos tínhamos máquinas de fax, não havia celulares, nem smartphones, não tínhamos streaming. O mundo vivia um ritmo diferente. Havia um jovem começando uma empresa, nós ajudamos ele. E aí eu falei para ele: olha, eu acho que a sua empresa vai dar certo, mas eu acho que tem alguma coisa errada. O nome dele era Jeff Bezos. Ele tinha algumas ações, ele deu algumas ações para a gente ajudá-lo. E a gente vendeu essas ações naquela época porque a gente não achava que a digitalização realmente decolaria do jeito que decolou. Aí a gente acabou vendendo a nossa participação. Imagina só. Eu acho que isso continua acontecendo. Você acha que a gente está perdendo o barco com algumas tendências? Muitos investidores acham que os mercados estão à frente dos fundamentos. Mesmo essa bolha de taxa zero para alguns ativos, se olharmos S&P, talvez não estamos enxergando as Amazons, a baixa inflação, que são necessárias para esse mundo digital. Você acha que existe essa tese? Pessoas da minha idade certamente estão perdendo isso. Mas converse com seus filhos de 20 anos, pessoas que estão usando isso. Bilhões de pessoas estavam usando o WhatsApp antes de eu conhecer, muito mais jovens do que eu. Então você precisa conversar com os jovens, porque eles vão adaptar muito mais rapidamente do que os mais velhos. Então, se você me perguntar que rumo que o mundo digital está tomando, não pergunte para mim, pergunte para os jovens. Então, no seu exemplo, você tem filhos que usam dispositivos digitais? Você está aprendendo com eles? Sim, eu obriguei meus filhos a a participar do curso de Harvard. Nenhum é fã de tecnologia, mas eles são muito mais inteligentes nesse sentido do que nós dois. Eles foram criados nesse mundo e esse mindset totalmente diferente. E eu concordo contigo, talvez a gente não esteja percebendo algumas coisas, mas os jovens certamente têm muito mais chance de não deixar algo passar despercebido. Mas agora, mudando de página, agora que você é um superstar na televisão, como foi essa experiência de apresentar o David Rubenstein Show?
a Bloomberg está ganhando muito dinheiro contigo. Não sei se isso é verdade, mas é um fenômeno estranho. Por 30 anos eu trabalho no mundo de private equity. Todo mundo me conhece bem nesse setor, mas no mundo real as pessoas não me conhecem tão bem. Mas agora, quando passeio pelas ruas, em diferentes cidades ao redor do mundo, todo mundo quer tirar uma selfie comigo. Eles acham que eu sou da, do mundo da TV. Então eles não conhecem o meu lado de private equity. Então eu realmente fiquei surpreso com o alcance disso. Mas quando o meu show está passando na Bloomberg e na PBS, mas por causa da digitalização e mídia social, vai para o YouTube, Facebook, Twitter e várias mídias sociais. Então, pessoas ao redor do mundo estão vendo isso. Eu não sei como as pessoas têm tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para os meus compromissos pessoais. Então, é realmente uma surpresa ver as pessoas achando que eu sempre fui do meio televisivo. Eu já entrevistei líderes ao redor do mundo, Warren Buffett, Colin Powell, George Bush, e estou escrevendo um livro, Como Liderar. E esse livro será lançado em setembro. E eu espero que chegue ao mercado brasileiro também. Seria muito bem-vindo aqui, e você será muito bem-vindo para falar sobre isso aqui. A gente tem uma grande TV da Bloomberg na nossa sala de trading e você está lá 3, 4 vezes por dia. Então, aí quando eu falei que eu ia entrevistar o David Rubenstein, todo mundo perguntou, mas por quê? Ele está sempre ali. Não, agora eu vou entrevistá-lo. Mas olha, você deveria escrever um livro porque as pessoas deveriam ver como que você é um bom entrevistador. Não, não, eu sou um trainee aqui. Os meus sócios estão realmente me obrigando a fazer isso, mas a gente teve um bate-papo tão agradável lá em Nova York que as pessoas gostaram da ideia. Mas você está fazendo um trabalho fantástico. E agora, minha última pergunta, que não necessariamente é uma pergunta. Eu queria saber o que você está fazendo. As pessoas te conhecem dentro da indústria de private equity, mas você também trabalhou no governo em Washington. Mas basicamente, em toda a sua vida, você teve uma carreira fantástica como filantropo. Para concluir a nossa conversa, como é o papel da filantropia na sua vida? Você faz parte de muitos conselhos. Você não apenas faz doações, você doa o seu cérebro para diferentes causas. Eu acho que é um exemplo para mim e todo mundo que nos ouve. Você pode compartilhar algumas palavras sobre isso? Você poderia dar as últimas palavras no meu enterro, porque foi tão bonito que você falou. Quando jovem, eu dei muita sorte no mundo dos negócios e eu quis devolver à sociedade doando meu dinheiro. E eu não queria estragar meus filhos com tanto dinheiro. Eu não sei se eles concordam. E eu me inspirei no Warren Buffett, Bill Gates, porque foram os primeiros a fazerem isso. Então eu gosto de preservar a história do meu país. Então eu investi no Monumento Washington, Thomas Jefferson e outros. Para os que nos ouvem, todo mundo gosta de sucesso, mas o maior sucesso, o maior prazer não vem em adquirir obras de arte ou casas. Existe prazer nisso, mas sim é ajudar outras pessoas menos favorecidas. O maior prazer que eu tive na minha vida foi ajudar pessoas menos favorecidas com bolsas, etc. Então, a todos que nos assistem, o que vocês podem fazer para melhorar a sociedade mais do que ela já é?
Então, isso não tem preço. Incentiva as pessoas a fazerem isso. O que as pessoas podem fazer? Agora, com a Covid, muitas pessoas estão fragilizadas. Eu estou correndo a linha de chegada para fazer tudo o que eu posso para ajudar as pessoas. Daqui para frente, talvez eu não esteja lá. Eu eduquei bem meus filhos, mas eu acho tão importante quanto isso é devolver à sociedade. Você tem filhos muito brilhantes. Suas palavras são muito inspiradoras. Não apenas pelo que você fez na sua vida pública, existe esse outro ângulo da sua vida, talvez não tão bem conhecido aqui no Brasil e na América Latina, mas é uma inspiração para todos os nossos ouvintes, certamente. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar contigo. Você é muito inteligente. Muito obrigado por suas observações e espero vê-lo em breve. Até logo e muito obrigado mais uma vez.